De repente, ouvi vozes de mulheres que, à distância, mesclavam-se a uivos. Levantei furtivamente a cabeça para a janela, vi uma nuvem informe que se agitava entre as barras, uma espécie de redemoinho de linhas tênues, de formas vagas e defeitas, de corpos aéreos indecisos. Aos poucos tudo foi se definindo, os ruídos se converteram em sussurros e as formas vagas se condensando em corpos de mulheres. Como aves carniceiras, elas se deixaram cair sobre os armários e os móveis. Eram mulheres brancas com feições nervosas e cínicas. Seus olhos eram amarelos e fosforescentes, como as de corujas, os lábios de um vermelho sangrento. Eram carnudos e, atrás deles, contraídos em sorrisos perversos, se viam pequenos dentes afiados e brancos como os de ratazanas. Os corpos dessas mulheres tinham o brilho oleoso de superfícies esvernizadas e a transparência leitosa de opala. A primeira a descer precipitou-se ansiosa sobre o jovem adormecido e o beijou raivosamente na boca. Depois, com uma contração infame nos lábios, tomou o lábio inferior de Hansen entre os dentes e o mordeu suavemente. Pôs-se, então, a sugar-lhe o sangue enquanto seu corpo se agitava diabolicamente e seus olhos emitiam um fulgor esverdeado que iluminava o rosto do homem adormecido. Mas outras duas desceram. Pareciam famintas de sangue e prazer. Uma se apoderou de uma orelha, outra sentou-se no chão e, com a ponta da língua, que devia ser áspera como a de felinos, começou a acariciar as plantas dos pés de Hansen, que se contraíram como se eletrificados. Outra, sinistramente bela, ajoelhou-se na cama e, com a espinha dorsal encurvada, com os cabelos lançados sobre a testa, aderiu sua boca ao peito de Hansen. Parecia uma hiena devorando um cadáver. Todo o corpo do jovem se retorceu de um desespero louco, que poderia ser tanto a contração de um prazer agudo ou de uma dor violenta. Ele agitava-se com a inconsciência de um pedaço de carne posto em brasas. E mais outras, diabólicas, belas, perversas, desceram da janela e aderiram as suas cabeças a diferentes partes do corpo de Hansen. Os corpos opalinos daquelas malditas mulheres se destacavam contra o tecido preto com toda a precisão. Vi passar gota a gota o sangue sugado por aquelas bocas infernais. Via correr o sangue pálido por suas veias bílias aos rostos e colorir aquelas faces lívidas de um tênue rosa. O terror me paralisou e meus esforços para gritar foram em vão. 5 ou 10 minutos depois daquela horripilante cena de vampirismo, recuperei-me um pouco, dei um salto brusco, como se molas em meu corpo tivessem sido repentinamente liberadas de um obstáculo que lhes impedia a distinção. As vampiras fugiram dando uivos tão terríveis que os meus cabelos se iriçaram. Com um salto ou voo, elas correram para a janela e escaparam aos gritos. A porta se abriu e a mãe de Hansen entrou apavorada, meio vestida. O uivo distante daquelas mulheres sinistras ainda podia ser escutado. — O que foi isso? Ela perguntou, tremendo de terror e pálida como um cadáver. — Senhora, eles são as vampiras, que há um bom tempo estão assassinando seu filho. Quando se viram surpreendidas em sua infame atividade, elas fugiram. A mãe de Hansen desmaiou de terror. Quando voltou a si, ajoelhou-se aos meus pés e, tomando as minhas mãos, disse: Salve, meu filho, doutor. Salve-o do poder dessas fúrias infernais. A minha vida, a do meu marido, dos meus filhos, será consagrada ao seu serviço
A nossa fortuna será sua, doutor. Prometi à senhora esgotar os recursos da ciência para salvar Ansem, mas já era tarde. Tudo o meu esforço foi inútil. 2 dias depois morreu o pobre rapaz, alegre sem perceber que fenecia, acreditando-se saudável, assim como tu mesmo acreditaste, meu amigo. Um dado, Jansen havia cortejado muitas mulheres antes de amar sua noiva, e muitas das belas aldeãs estavam morrendo de amor pelo galã que nos últimos tempos, profundamente apaixonado por Alicia, as desprezava. No dia seguinte, minha mãe e a pequena Natália me esperavam cheias de ansiedade. Assim que cheguei em casa, notaram a melhora que eu havia experimentado, mas se alarmaram quando viram que um pensamento sombrio vagava pelos meus olhos. Eu as tranquilizei, assegurando-lhes que logo estaria saudável e forte com o tratamento que o médico havia me prescrito. A pequena e esbelta Natália saltou aos meus braços, batendo palmas de alegria. No momento em que estávamos a sós, ela beijou meus olhos com tanto fervor e amor que minhas carnes estremeceram. Era assim que as vampiras deveriam beijar. Dormi a tarde inteira com a cabeça apoiada nos joelhos da minha noiva, que havia obtido da minha família a permissão para passar o dia em minha casa. À noite não conseguia dormir. Às 3 da manhã eu tinha os olhos fechados, mas não dormia. De repente, ouvi pequenos ruídos, pequenos estalos e em seguida os deslizar de algo impalpável sobre o tapete. Meus cabelos se eriçaram de terror. Senti que o hálito quente e perfumado dos lábios de uma mulher acariciava minha têmpora, e uma voz silenciosa murmurava em meus ouvidos frases ardentes de amor, promessas de felicidade infinita. Senti depois que um corpo duro e ardente, que não pesava, se punha ao meu lado e com os lábios se colavam ao meu pescoço. Louco de terror, levantei-me, dando um grito abafado, e tentando agarrar e estrangular a maldita vampira, só consegui mordê-la no braço. E como se em meus dentes e minha língua eu tivesse os olhos e a consciência, como se alguma vez eu tivesse provado seu sangue, tive, sem ver aquele corpo que fugiu, desvaneceu. A sensação de que a carne que mordia era da pequena e esguia Natália. Durante toda a manhã fui presa de preocupações. À tarde, quando visitei a minha noiva, implorei que ela me mostrasse o braço na altura do cotovelo. Alicia tinha uma lesão recente. Eu não averiguei mais nada. Afastei-me abruptamente de minha noiva e, ao cavalo, fui ver o médico, a quem contei com um ar sombrio o que havia acontecido e participei a minha resolução de desmascarar aquela infame bruxa que se dedicava a satisfazer seus ignóbeis instintos vampíricos e, fingindo devotar o mais apaixonado amor, estava me matando. O médico me ouviu com profunda atenção, refletiu um pouco e depois riu. O que me contaste prova algo que sempre me preocupou constantemente. Não deves fazer juízos deprimentes sobre a tua noiva, que merece teu amor e respeito, porque ela é pura como os anjos. O que acontece é que, por ser pura, inocente e boa, não deixa ela de ser mulher, e como tal, tem imaginação, desejos, sonhos e aspirações à felicidade. Ela tem nervos, tem ardores e veemências naturais e, acima de tudo, ela te ama com aquele amor equilibrado das naturezas saudáveis. Foram os seus desejos, suas curiosidades de noiva, seu pensamento intenso sobre ti, o que vieram a procurar na noite passada. Os pensamentos, em certos casos, podem exteriorizar-se, personalizar-se, isto é, viver e agir por uma certa energia latente no inconsciente que os acompanha, como seres ativos, como entidades substantivas, como pessoas. Tudo isso é obra da força psíquica que tem um raio de ação infinito e cujas leis ainda são misteriosas. Se perguntas à tua noiva o que ela faz ontem à noite,